Você acredita que quando um homem chega e desperta sentimentos profundos, é porque ele veio para ficar. A maioria das mulheres foi ensinada a pensar assim, que intensidade é sinal de destino, que conexão é promessa de permanência. Mas segundo a psicologia profunda de Carl Jung, nem todo encontro vem para se transformar em história duradoura. Alguns surgem para revelar algo, provocar uma mudança interna e depois partir, mesmo que isso doa. Quando esse homem aparece, normalmente ele traz uma sensação de reconhecimento imediato. Conversas fluem, olhares se entendem. Há um magnetismo que parece raro. A mente tenta organizar isso como amor, como chance, como algo que precisa ser segurado. Muitas mulheres passam a investir energia tentando manter o vínculo, esperando um gesto claro, uma decisão, uma definição que nunca vem. O comportamento mais comum diante disso é insistir emocionalmente. A mulher observa sinais, analisa mensagens, adapta sua rotina, faz concessões silenciosas. Ela tenta ser compreensiva, disponível, flexível. Acredita que se mostrar entendimento vai fazer com que ele finalmente fique. O problema é que esse movimento não cria união, apenas reforça um desequilíbrio onde um dá demais e o outro permanece indeciso. Carl Jung explicava que existem encontros que funcionam como símbolos vivos. Eles não existem para serem possuídos, mas para despertar conteúdos internos que estavam adormecidos. Quando uma mulher se apega à ideia de manter alguém que não pode permanecer, ela passa a lutar contra o próprio movimento natural da psique, que pede assimilação da experiência, não aprisionamento dela. O universo não envia esse homem para testar sua capacidade de suportar migalhas emocionais. Ele surge para mostrar onde ainda existe carência, expectativa excessiva ou necessidade de validação externa. Insistir em segurá-lo é tentar resolver fora algo que precisa ser compreendido por dentro. Quanto mais ela tenta garantir a presença dele, mais se afasta de si mesma. A alternativa mais forte não está em convencer, explicar sentimentos ou esperar que ele mude. Está em aceitar o sentido do encontro sem exigir que ele se transforme em algo diferente do que é. Isso exige maturidade emocional e autocontenção. Jung afirmava que crescimento psicológico acontece quando a pessoa suporta a frustração sem se destruir nela. Em vez de insistir em diálogos circulares ou promessas vagas, a mulher escolhe preservar sua dignidade. Ela observa os fatos, não as fantasias. Se ele não pode ficar, não decide, não se compromete, então ele não pertence ao próximo capítulo. Essa escolha não é punição, é alinhamento interno. É reconhecer que desejo não é o mesmo que destino. Muitas mulheres acreditam que se afastar é sinal de perda, quando na verdade é um retorno a si. Ao não lutar contra a ausência, ela transforma o encontro em aprendizado. Jung via esse movimento como integração simbólica, quando a experiência deixa de ser um drama externo e passa a ser um recurso interno de consciência e força. Quando ela não reage como esperado, algo muda na dinâmica. O homem que estava confortável na ambiguidade passa a perceber a própria indefinição. Não há cobrança, não há cena, apenas um silêncio cheio de significado. Esse tipo de postura não cria conflito, cria reflexão. E reflexão é algo que ninguém consegue evitar quando perde acesso ao que antes era garantido. Esse comportamento também protege a mulher de se reduzir. Ela não se molda, não negocia seus limites, não se diminui para caber em uma história incompleta. Ela entende que vínculos verdadeiros não exigem autoabandono. Jung acreditava que toda relação que pede a negação do próprio valor está em desacordo com a saúde psíquica. Ao deixar esse homem ir, algo inesperado acontece dentro dela. A energia que antes estava presa à espera começa a se mover. Há mais clareza, mais presença, mais foco. Ela passa a investir em si, em seus projetos, em seu corpo, em sua mente. Não para provocar retorno, mas porque sente novamente o próprio eixo. Esse movimento interno cria uma mudança perceptível. Pessoas emocionalmente alinhadas exalam estabilidade. Elas não precisam anunciar força, ela é sentida. Jung dizia que aquilo que está integrado internamente se expressa naturalmente no comportamento.
A mulher que solta não endurece, ela se amplia. Muitas vezes, o homem retorna com novas perguntas, novas promessas ou novas confusões. Mas nesse ponto, ela já não é a mesma. Ela não reage por carência, reage por escolha. E frequentemente percebe que o encanto estava mais no que ele despertou do que no que realmente ofereceu. O ensinamento central é que nem todo encontro vem para ser continuado. Alguns vêm para ser compreendidos. Forçar permanência, onde não há reciprocidade, é prolongar sofrimento. Aceitar o fluxo natural é uma forma de inteligência emocional profunda, algo que Jung via como sinal de maturidade psíquica. Quando a mulher entende isso, ela deixa de perguntar por que não deu certo e começa a perguntar o que esse encontro revelou sobre ela. Essa mudança de pergunta transforma dor em consciência, e consciência sempre liberta mais do que qualquer explicação externa. Deixar esse homem ir não é perder amor, é ganhar espaço interno. É escolher caminhar inteira sem carregar alguém que não escolheu caminhar ao seu lado. É confiar que aquilo que é compatível com sua essência não exige esforço constante para existir. Quando uma mulher aceita que esse homem não veio para ficar, ela começa a perceber algo que antes estava encoberto pela expectativa. A intensidade do encontro não significava permanência, significava ativação. Ele tocou partes dela que precisavam ser vistas, desejos esquecidos, inseguranças não resolvidas, sonhos adiados. Jung ensinava que aquilo que nos afeta profundamente sempre aponta para conteúdos internos que pedem atenção. Ao invés de transformar isso em ressentimento, ela pode transformar em lucidez. Muitas mulheres passam anos tentando entender por que certas histórias não avançam, repetindo padrões semelhantes com rostos diferentes. O ponto comum nunca é o outro, é a dinâmica interna que ainda não foi reconhecida. Esse homem surge como espelho, não como destino final. A reação mais previsível é tentar reescrever a história. Pensar no que poderia ter sido dito, feito ou evitado. Imaginar versões alternativas onde ele escolhe ficar. Esse movimento mental prende a mulher a um passado que já cumpriu sua função. Jung alertava que a psique sofre quando se apega a imagens que não correspondem mais à realidade presente. A força está em permitir que a imagem se dissolva. Não negar o que foi sentido, mas não insistir que aquilo se torne algo maior do que pode ser. Quando ela solta a narrativa, solta também a necessidade de explicações intermináveis. Ela entende que nem tudo que toca fundo precisa se tornar permanente para ser verdadeiro. Essa postura muda completamente o centro de gravidade emocional. Em vez de girar ao redor do outro, ela retorna ao próprio eixo. O dia deixa de ser marcado por expectativas externas e passa a ser preenchido por escolhas conscientes. Jung via esse retorno como um sinal de equilíbrio psíquico, quando a pessoa deixa de projetar no outro aquilo que precisa desenvolver em si. A mulher que aceita o fim sem conflito interno não endurece, ela se aprofunda. Ela sente a saudade sem se deixar dominar por ela. Observa o afeto sem transformá-lo em dependência. Essa capacidade de sustentar sentimentos sem agir impulsivamente é uma forma elevada de maturidade emocional. Para o homem, essa atitude é desconcertante. Ele esperava perguntas, tentativas de aproximação, talvez até tristeza visível. Em vez disso, encontra serenidade e distância respeitosa. Isso quebra o padrão conhecido. Jung explicava que o inesperado obriga a consciência a se reorganizar. Quando não há drama, há espaço para reflexão. Muitas vezes, esse silêncio consciente leva o outro a confrontar a própria incapacidade de se comprometer. Não por culpa, mas por contraste. A ausência de cobrança revela o vazio das próprias escolhas. Ainda assim, o foco da mulher não está nele, está no que ela constrói a partir disso. Ela começa a investir energia em áreas que estavam negligenciadas, retoma interesses, aprofunda amizades, cuida do corpo não como vitrine, mas como casa. Esse cuidado não nasce de revanche, nasce de reconexão. Jung dizia que quando a energia psíquica deixa de ser drenada por conflitos externos, ela se torna criativa. A autoestima cresce de forma silenciosa. Não é baseada em aprovação, mas em coerência interna.
ela passa a reconhecer seus limites com clareza e a respeitá-los. Entende que desejo não é convite para autoabandono. Essa clareza se reflete em escolhas mais alinhadas, em relações mais equilibradas. Com o tempo, ela percebe que o homem que não podia ficar cumpriu exatamente o papel que precisava cumprir. Ele foi um mensageiro, não um companheiro definitivo. Essa compreensão traz gratidão serena, não apego. Jung via esse tipo de aceitação como sinal de integração emocional. A mulher que aprende a deixar ir não se torna fria, se torna seletiva. Ela não fecha o coração, apenas deixa de entregá-lo a quem não pode sustentá-lo. Essa seletividade é fruto de consciência, não de medo. Ela passa a reconhecer sinais cedo, sem romantizar indisponibilidade emocional. Esse aprendizado muda a forma como ela se posiciona no mundo. Há menos ansiedade, menos pressa, menos necessidade de provar valor. Ela entende que presença genuína não precisa ser disputada. Quando alguém quer ficar, fica. Quando não pode, a saída é parte do respeito próprio. Jung acreditava que a vida psíquica saudável exige coragem para encerrar ciclos sem destruir o significado deles. A mulher que solta sem amargura honra a experiência sem se aprisionar nela. Ela carrega o aprendizado, não a dor. Esse movimento cria espaço para encontros mais inteiros. Quando a mulher não está presa ao que não foi, ela se torna disponível para o que pode ser. A energia muda, o olhar muda, a postura muda. Relações que antes pareciam distantes começam a se aproximar com naturalidade. Deixar esse homem ir não apaga o que foi sentido, mas reorganiza o lugar desse sentimento. Ele deixa de ocupar o centro e passa a ser parte da história, não o roteiro inteiro. Essa reorganização interna é libertadora. A verdadeira transformação acontece quando ela percebe que não perdeu nada essencial. Pelo contrário, recuperou a si mesma, recuperou tempo, clareza e dignidade emocional. Jung ensinava que toda perda que nos devolve a nós mesmos é, na verdade, um ganho profundo. Quando a mulher chega a esse ponto de compreensão, algo essencial se estabiliza dentro dela. Ela já não se pergunta quando ele vai voltar ou se um dia vai perceber o que perdeu. Essas questões perdem força porque não são mais o centro. O centro passa a ser a própria vida, com suas possibilidades reais e concretas. Jung afirmava que quando a psique encontra esse eixo, o sofrimento deixa de comandar as decisões. Ela passa a enxergar com mais nitidez o que antes era confuso. Percebe que aquele homem representava uma promessa, não um compromisso. Representava uma ativação emocional, não uma construção compartilhada. Essa diferença, quando finalmente compreendida, traz alívio. Não há mais necessidade de insistir em algo que nunca se sustentou por inteiro. Nesse estágio, a mulher não endurece suas emoções, mas aprende a acolhê-las sem se perder nelas. Ela sente saudade quando surge, mas não a transforma em ação precipitada. Sente carinho, mas não o usa como justificativa para aceitar menos do que merece. Essa postura revela um amadurecimento que não depende de discursos apenas de coerência. O homem, se ainda observa à distância, percebe uma mudança difícil de nomear. Ela está diferente, não porque tenta parecer distante, mas porque está inteira. Não há mais brechas emocionais fáceis, nem disponibilidade automática. Jung explicava que pessoas inteiras provocam desconforto em quem se acostumou a vínculos incompletos. Mesmo que ele tente reaproximação, a mulher agora escuta com mais atenção o que não é dito. Ela observa atitudes, constância, clareza. Palavras vagas já não a seduzem. Promessas abertas já não a tranquilizam. Isso não vem de desconfiança, vem de experiência integrada. Ao deixar esse homem ir, ela também deixa ir a versão de si que esperava ser escolhida para se sentir valiosa. Essa é uma das libertações mais profundas. Ela entende que valor não nasce do olhar do outro, nasce do alinhamento interno. Jung via esse reconhecimento como um passo decisivo para relações mais saudáveis. Com essa mudança, novas conexões surgem de forma diferente. Não há pressa, não há ansiedade por definir tudo rapidamente. Há presença, curiosidade e observação.
A mulher passa a escolher com quem compartilha sua intimidade emocional, não por medo de perder, mas por respeito ao próprio tempo. Ela também aprende a confiar mais na vida. Entende que encontros que não ficam não são erros, são mensagens. Cada um revela algo, prepara algo, ajusta algo. Quando essa confiança se instala, o controle excessivo diminui. Ela não tenta mais forçar caminhos, apenas caminha com atenção. Jung acreditava que a sabedoria não está em evitar a dor, mas em não desperdiçá-la. A mulher que transforma esse encontro em consciência não carrega cicatrizes abertas, carrega discernimento. Esse discernimento se reflete em escolhas mais firmes e em uma tranquilidade que não depende de garantias externas. Aos poucos ela percebe que a paz que encontrou é mais valiosa do que qualquer promessa incerta. Não há mais conflito interno entre desejo e dignidade. Ambos caminham juntos. Quando surge alguém que pode ficar, ela reconhece pela clareza, não pela confusão. Esse é o ponto em que a mulher entende que deixar ir foi um gesto de fidelidade a si mesma. Não houve derrota, houve reposicionamento. Ela não perdeu um homem, ganhou integridade emocional. Jung via esse tipo de movimento como sinal de maturidade psíquica verdadeira. O ensinamento final é simples e profundo. Há encontros que não pedem permanência, pedem compreensão. Há afetos que não querem ser mantidos, querem ser assimilados. Quando a mulher respeita isso, ela se liberta do peso de tentar transformar tudo em história longa. Escolher a própria dignidade, a própria paz e a própria clareza é um gesto silencioso, mas poderoso. Quando você escolhe se manter inteira, você se coloca em um nível de consciência onde relações não são disputas, são encontros, e apenas quem pode caminhar ao seu lado permanece.